E aí, pessoal? Aqui é o Tiagão, o novato do torcedor de sofá. Estou mergulhando de cabeça no mundo do futebol, e para entender melhor esse esporte que todo mundo ama, li o livro Como o Futebol Explica o Mundo, um olhar inesperado sobre a globalização, do Franklin Foer. Vou compartilhar com vocês o que descobri e como o futebol vai muito além das quatro linhas do campo. Bora lá! A interseção entre futebol e sociedade. Foer começa nos mostrando como o futebol é um reflexo das mudanças sociais ao redor do mundo. Desde a paixão dos torcedores até as rivalidades históricas entre clubes, o futebol serve como uma lente para entender dinâmicas sociais complexas. Eu achava que era só um jogo, mas é bem mais do que isso. É tipo um espelho da sociedade. O papel dos clubes na identidade cultural. O livro explora como clubes de futebol são muito mais que meras equipes esportivas. Eles são símbolos de identidade cultural e orgulho local. Por exemplo, o Barcelona não é só um time, é o orgulho da Catalunha. E tem também a rivalidade louca entre o Celtic e o Rangers na Escócia, que vai além do futebol e envolve religião e história. Globalização e desigualdade. Foer discute o impacto da globalização no futebol, mostrando como a disparidade econômica entre clubes e ligas reflete as desigualdades econômicas globais. É meio injusto, né? Tipo, os clubes ricos ficam mais ricos e os pequenos lutam para sobreviver. Futebol e política. O autor explora a relação íntima entre futebol e política, destacando como regimes autoritários e democracias utilizam o esporte para objetivos políticos. Achei muito interessante como o Franco usou o Real Madrid na ditadura espanhola. Nunca imaginei que o futebol podia ser tão político. A influência do crime organizado. Em uma análise chocante, Foer revela como o crime organizado se infiltrou no futebol em várias partes do mundo. Caramba, não sabia que tinha tanta máfia envolvida no futebol. No Brasil, as torcidas organizadas têm um lado obscuro, e na Europa Oriental, a máfia controla muitos clubes. A persistência do tribalismo. O livro também aborda como o futebol mantém elementos de tribalismo, onde rivalidades entre clubes podem se transformar em ódios intensos e até mesmo violência. Sabe aquela rivalidade que a gente vê no estádio? Em alguns lugares, isso é levado muito a sério, tipo na Sérvia com o Partizan e o Estrela Vermelha. É coisa de louco. Os impactos culturais do futebol na América do Norte. Foer analisa a ascensão do futebol nos Estados Unidos, um país tradicionalmente dominado por outros esportes. Legal ver como o futebol está crescendo na terra do tio Sam. Tá começando a ganhar a galera, especialmente os jovens. Quem diria que o soccer ia pegar por lá? O papel dos torcedores. O autor também explora como os torcedores são uma parte vital do futebol, criando uma cultura vibrante ao redor do esporte. Desde os ultras na Itália até os hooligans na Inglaterra, os torcedores têm um impacto profundo na atmosfera dos jogos e na identidade dos clubes. Histórias pessoais dos jogadores. Foer inclui relatos pessoais de jogadores que superaram adversidades, mostrando como o futebol pode ser uma via de escape e uma oportunidade de mudança de vida. Histórias como a de jogadores que saíram da pobreza para se tornarem estrelas internacionais são inspiradoras e mostram o poder transformador do futebol. Como o futebol explica o mundo é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira entender a profunda conexão entre futebol e as dinâmicas globais. Franklin Foer nos oferece uma visão perspicaz sobre como o esporte transcende o campo de jogo, influenciando e refletindo as complexidades da sociedade moderna. Se você é apaixonado por futebol e quer explorar seu impacto além das quatro linhas, este livro é imperdível. Valeu, galera! Até o próximo episódio!